E o tema que eu vou abordar vai ser Jesus e os desafios do jovem contemporâneo, né? Me foi solicitado por Telúcia, né? Telúcia entrou em contato comigo e a gente chegou a essa conclusão que seria justamente um tema importante, porque os jovens, né? Assim como as outras etapas da nossa vida, a gente tem muitos desafios, né? E não poderia ser diferente, porque nós estamos num planeta, né, de provas e expiações. Então, a minha proposta aqui é justamente abordar alguns desses desafios, né, algumas dificuldades que são encontradas nessa nossa caminhada no tempo de juventude e também posteriormente, né, vocês vão se identificar e depois fazer um link, né, sempre com Jesus, com a doutrina espírita, que é justamente a nossa base para a gente passar por todos esses desafios. Então, através da reflexão, através de uma análise dos desafios, eu propus alguns aqui, né, que são muito comuns quando a gente pega o jovem atual. Então, depois que eu abordá-los, eu vou propor algumas ferramentas que vão ser importantes e necessárias para que a gente possa superá-los. O primeiro desafio aqui que eu elenquei foi a ansiedade, né? Porque a gente está num mundo muito frenético, com muitas informações, né? As redes sociais estão bombando atualmente e isso faz com que as informações elas se troquem com uma velocidade muito grande e as pessoas querem as coisas para ontem, né? Não esperam as coisas acontecerem, fica já pensando no futuro. Então, a juventude tem esse desafio de viver o agora, né? Com calma, com tranquilidade. Outro desafio muito presente é a questão da sexualidade, né? Como eu me vejo, como eu vejo o próximo nesse âmbito. Então, é um desafio muito grande, né? Como é que eu vou orientar a minha energia sexual? É algo muito presente na juventude. A escolha da profissão também, né? Essa pressão social para se escolher logo a profissão. Então, é um desafio muito grande que a gente enfrenta, ou já enfrentou, né? A questão da depressão e do suicídio. Essa falta de você ter realmente um sentido na sua vida acaba gerando essas dificuldades, né? E a depressão, Joana de Ângeles, ela vem trazer uma nova perspectiva no livro Entrega-te a Deus. Ela vem dizer que é uma forma, né, que Deus fez de potencializar, né, o nosso encontro conosco mesmo. Através da depressão a gente é meio que forçado a ir para frente, senão a gente realmente não caminha. E o suicídio muitas vezes é a solução que as pessoas acham para ela, mas na verdade é uma complicação ainda maior. Então o suicídio a gente está vendo, né, na mídia, que é algo que está crescendo bastante, mas é algo que a gente deve buscar combater através da reforma íntima e da nossa luta interior. As pressões sociais, né? Como eu falei, as redes sociais e a exposição excessiva, como é que a gente deve lidar com as tecnologias, as drogas, a bebida, festas, tudo isso, né? Qual a nossa conduta espírita diante dessas facilidades que o mundo nos traz, né? Como é que é o nosso comportamento? É um comportamento equilibrado? É um comportamento exemplar, né? Eu busco usufruir com equilíbrio? Eu busco ter discernimento? Eu busco me conhecer? E a questão da mediunidade é um desafio muito grande também, porque muitas vezes ela aparece de maneira ostensiva nessa fase da nossa vida, né? Então é importante que a gente saiba lidar com ela. E é um grande desafio. Imagine se o jovem ele não tem o amparo da casa espírita. Como é que ele vai lidar com esses fenômenos, né? Ele não vai entender. Então,
é um grande desafio. Outra questão é a autoaceitação. Você se aceitar, você se amar, você gostar de quem você é realmente um desafio muito grande para todos aqui, não apenas para os jovens, né? E está muito relacionado com a questão da autoestima, da gente se respeitar, da gente enxergar os nossos valores, porque muitas vezes o outro ele enxerga os nossos valores, mas a gente coloca um véu que não nos deixa nos amar. E é necessário a gente superar esse desafio. A disciplina, né, é algo muito importante. Haroldo, né, eu estava vendo uma fala dele, ele disse que uma característica dos jovens e crianças de hoje é que eles têm uma capacidade gigantesca, né, nessa questão intelectual. Eles têm uma potencialidade muito grande, mas muito dessa parte moral, muito dessa questão disciplinar, muito dessa questão do esforço, eles acabam não desenvolvendo tanto. E eles estão aqui na Terra justamente para desenvolver esse lado. Então são mentes fantásticas, mentes brilhantes, mas que precisam desse apoio moral, esse apoio disciplinar. Então é um grande desafio na questão da juventude. Outro desafio, né, são os conflitos familiares. Porque a gente sabe que na nossa casa tem pessoas totalmente diferentes da gente, mas a gente também tem ciência, né, pela doutrina espírita, que a gente está no lar, né, ideal para a nossa evolução. O lar ideal para que a gente possa superar as nossas más inclinações e, com certeza, nós temos alguma coisa para refazer com determinada pessoa, né? A gente precisa ter essa ciência, né, esse discernimento e buscar agir em cima disso. Então, diante de tantos desafios, a gente até às vezes fica desanimado, né? Como é que eu vou passar? Como é que eu vou ter motivação para passar por tantos desafios? E recentemente nós tivemos o acampamento de juventudes espíritas, né, de 2019, e a temática foi justamente a bússola e o leme. Quais caminhos nos levam ao Cristo? Então a gente buscou abordar essa temática com o intuito de passar um direcionamento para o jovem, um direcionamento de como ele pode chegar ao Cristo, né, que é a nossa meta. E a gente se baseou justamente num livro que Haroldo lançou, em todos os ensinamentos da doutrina espírita. Então, a minha proposta de hoje é bem interessante. Eu vou buscar tratar de cada uma dessas ferramentas, buscando relacionar com esses desafios e buscando mostrar como é que a gente deve superar esses desafios. E eu vou buscar também fazer algumas perguntas, né, que elas são muito importantes que vocês respondam, para que a gente possa ter uma troca, né? A gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para compartilhar e a gente está aqui justamente para evoluir. E o processo de evolução está nessa troca. Então eu espero que esse momento possa ser um momento de reflexão, possa ser um momento de aprendizado e que a gente possa olhar para os desafios da nossa vida e buscar superar. A primeira ferramenta que a gente vai ver vai ser a bússola. Então, no sentido metafórico, né, a bússola ela representa o quê? O que é que a bússola representa? Direção, o que mais? Orientação. Justamente, a bússola é um instrumento utilizado, né, na navegação e outros meios para nos dar orientação. A bússola ela vai dar o nosso norte, né? Onde a gente
qual o caminho que a gente deve percorrer para chegar em determinado lugar. Então, ela nos dá justamente esse sentido. E, né, pegando a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele vem perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Ou seja, para nos dar essa orientação, esse norte. E os Espíritos respondem: vê de Jesus. Mas esse vê de Jesus, ele significa justamente a gente conhecer intimamente Jesus. É o estudo de Jesus. É você entender Jesus, né? É você compreender. E ele nos passou muitos ensinamentos através do Sermão da Montanha, né? Através das parábolas, das inúmeras parábolas que ele nos dispôs, né? Para justamente tocar o coração da gente. Então, Jesus e o seu evangelho é justamente a nossa bússola, é justamente o nosso foco. E quando a gente tiver dúvida, né, em como a gente deve agir em determinada situação, é importante que a gente pergunte como o nosso modelo, né, Jesus, agiria em determinada situação. Mas, para que a gente possa saber fazer isso, a gente precisa conhecer Jesus. Então, e esse conhecimento, ele é fundamental e é importante que a gente busque constantemente. E essa prática, né, esse aprendizado, vai se dar não só através do estudo, mas principalmente através da vivência da caridade, a vivência do amor. Isso vai nos dar esse conhecimento de Jesus. Então, para buscar interagir um pouco mais com vocês, e justamente para que a gente possa ter essa base, né, da nossa bússola, de onde a gente quer chegar, eu pergunto quais lições Jesus nos deixou. Foram inúmeras, mas eu quero algumas lições aqui para a gente fazer um diálogo. Quais foram as lições? Pode ser palavras, ensinamentos, tudo. Justamente, eu vim para trazer vida e vida em abundância, né? E essa vida é realmente a verdadeira felicidade que ele vem nos trazer. O que mais? Oi? Amar? Exatamente. Então, a lição base, né, que Jesus nos trouxe é justamente a do amor. É do amor ao próximo, é do amor a si mesmo e do amor a Deus, né? É necessário que a gente, para ter essa plenitude, a gente tenha essa consciência. A gente se ame, né? A gente ame quem a gente é, a gente ame o próximo, né? Que é uma manifestação de Deus também. Porque fazendo isso, naturalmente a gente vai estar amando a Deus. Então, é necessário que a gente busque ter esse direcionamento. Então, o momento de agora, eu vou trazer algumas reflexões através da bússola, né? E vocês não precisam responder esses questionamentos. São perguntas, né? Que eu espero que as respostas elas façam sentido para vocês e que vocês guardem no coração de vocês. Não precisam vocês expressarem. Então, o que me orienta nessa encarnação? Quais são as minhas bases, né? Quando realmente eu estou num momento muito difícil na minha vida, o que é que me sustenta? O que é aquilo que me dá força? Qual é a minha base? Eu tenho consciência para onde eu estou navegando? Onde eu quero chegar? Porque para que a gente possa chegar em algum lugar, a gente realmente precisa ter em mente aonde a gente quer chegar. Então, a gente fazendo uma autoanálise, né? Eu tenho consciência onde eu quero chegar e onde justamente como é que quais são os esforços que eu estou fazendo para chegar nesse local. Quem são as pessoas que eu me inspiro e tenho como referência?
Então, Deus, né, Jesus, ele nos dá a possibilidade da gente se inspirar em pessoas. Então, é importante que a gente busque ter inspirações, assim como Ele, né? Os nossos pais são inspirações para a gente, os nossos amigos. Então, é importante que a gente tenha essas inspirações e que elas façam muito sentido para o nosso coração. E eu estou buscando me esforçar para seguir o roteiro que Jesus nos deixou, né? Porque a proposta do Espiritismo não é que a gente seja perfeito de agora, é que a gente busque se esforçar, né, pela nossa transformação moral e nos esforçar para combater todas as nossas más inclinações, todos os nossos defeitos. Então, a gente tem se esforçado para seguir o caminho de Jesus. É necessário que a gente busque esse esforço constante. Então, que essas reflexões elas possam nos nutrir de sentido. Então, partindo agora para a nossa outra ferramenta, né, que com certeza nos ajuda e muito na nossa navegação, né, na nossa vida, é o leme. O leme é como se fosse o volante, né, do navio, e ele traz um sentido muito especial. E eu gostaria que vocês interpretassem o leme, né, nesse sentido metafórico, nas nossas vidas. Como é que ele pode contribuir para a gente, o leme? Quais são as palavras-chave? Direção, escolhas. O que mais? Livre-arbítrio, escolhas, firmeza. É justamente essa a ideia do leme, né? O leme, que é justamente esse volante do navio, ele vai dar a direção do nosso barco, vai dar a direção da nossa vida. E a gente vai conseguir dar esse direcionamento através das nossas escolhas, né? Do nosso livre arbítrio, né, que Deus nos concedeu. E no Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos, né? Aí os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, né? Então, o livre-arbítrio é muito importante para que a gente possa ter mérito das nossas conquistas, né? Se Deus simplesmente fizesse as coisas por nós, qual seria o nosso mérito? Então, o livre-arbítrio, né, é fundamental para que a gente possa ter mérito e conquistar os nossos objetivos. Então, eu vou fazer algumas reflexões a respeito do livre-arbítrio, né, através do leme, né? E então, como é que eu reajo quando eu erro? Porque é normal, né, na nossa vida que a gente erre. A gente ainda não é perfeito. Mas quando eu erro, né, quando eu escolho uma direção que não é tão agradável, não é boa, como é que eu reajo? Eu fico me culpando, eu me martirizo, eu fico sofrendo demais. Como é que é o meu arrependimento? É um arrependimento bom ou ruim? Né? O arrependimento bom é quando a gente consegue reconhecer que a gente errou e ganha forças com isso para melhorar. E o arrependimento mau é justamente o arrependimento infrutífero, improdutivo, em que a gente simplesmente não tira lições daquilo e continua, né, nesse processo de sofrimento. Então, quando eu vou para uma direção errada, eu busco voltar para o caminho bom, ou eu permaneço e fico sofrendo mesmo no caminho errado? O caminho do bem, ele sempre compensa, né? Ele é um caminho que, embora muitas vezes seja a porta estreita, né, seja o mais difícil, seja o que exija mais esforço, é o que sempre vai nos dar a plenitude.
a gente pode ter certeza absoluta disso. O bem é o que vai nos dar a certeza que a gente está no caminho certo, vai nos dar o sentido para viver. Então, é necessário que a gente busque perseverar. É difícil, vão ter muitos empecilhos, muitas dificuldades, mas sempre vale a pena. É o caminho que faz com que a gente realmente se sinta vivo. E uma reflexão muito importante, né, na questão da nossa vida é que eu estou no comando do meu barco, né, da minha embarcação, ou são os outros? Porque nós vivemos uma vida, né? Nós vivemos a nossa vida. E é importante que nós tomemos consciência disso e tomemos as nossas escolhas, as nossas próprias escolhas. Os outros, eles vão nos auxiliar nesse processo, eles vão nos ajudar, mas é importante que a gente busque tomar as decisões da nossa vida, né? E não deixar a escolha simplesmente para os outros. Então essas reflexões, elas são muito importantes para nos dar esse direcionamento. E agora, né, depois que a gente abordou a bússola, depois que a gente abordou o leme, a gente vai abordar a luneta, né? A luneta, que é um instrumento náutico, né, que é utilizado justamente para a gente ter um foco maior, a gente conseguir ver um alvo que está mais distante com a maior proximidade. Então, como é que a gente pode interpretar isso, né, de maneira metafórica na nossa vida? O que é que isso pode trazer de lição para a gente, a luneta? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Sim, com certeza. É necessário para que a gente possa guiar o nosso barco. Então, a luneta, ela vem trazer duas perspectivas. Ela vem trazer a perspectiva do foco, né? Porque é necessário que a gente, na nossa vida, tenha prioridades, elenque essas prioridades e foque nelas. Porque, numa frase que eu vou ler aqui de Joana, ela vai dizer justamente isso. Se a gente não conseguir ter um foco na nossa vida, a gente não sabe para onde a gente vai. Então é importante que a gente estabeleça esse foco. E ela vem falar, né, no livro Otimismo: ver para discernir, discernir para atuar, atuar para encontrar-se. Sem saber o rumo por onde segue, o indivíduo se perde e, desorientado, age erradamente. Então, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente não tem um foco, a gente naturalmente vai errando, errando e errando. Então, é necessário que a gente busque ter esse foco. E outra perspectiva que a luneta ela traz, muito importante, é um novo olhar para as coisas, né? É um olhar divino. É um olhar que busca enxergar o lado bom das coisas, das situações, né? Em que consegue enxergar Deus, consegue enxergar a manifestação de Deus em tudo isso, né? Na nossa vida. Então, eu vou trazer aqui, né, essa nova visão de Deus nas nossas vidas e justamente da luneta. Então, uma visão, né, que está no livro de Joana de Ângeles, Entrega-te a Deus, é a seguinte: a adversidade é lição para a vida e adversários são mestres que proporcionam o treinamento no bem, sem o concurso do aplauso ou da bajulação habituais, dificultando o trabalho honorável do servidor fiel. Então, qual a perspectiva que Joana está trazendo aqui? De que a adversidade, né, que os adversários, eles são mestres para a gente.
Então, a luneta, ela vem trazer justamente essa nova visão, essa visão espiritual das coisas. Outra visão que ela traz é que tudo é amor, até mesmo a dor. Esse é um trecho de uma música muito bonita que vem trazer justamente essa lição, né? Que todas as manifestações da nossa vida são manifestações de amor. Muitas vezes a gente está com o véu da nossa imperfeição e a gente não consegue enxergar o amor nessas manifestações. Mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, o amor, ele está presente, ele está ali. E outro aspecto muito importante é que o essencial é invisível aos olhos. A gente não deve se ater simplesmente na aparência, né? Naquilo que parece, mas naquilo que é. O bem, ele sempre fica, né? O mal, ele é temporário. A gente está em busca da perfeição e a gente está buscando justamente o bem. A gente está buscando cada vez mais essa felicidade. Então, agora eu vou fazer algumas reflexões, né, a respeito da luneta nas nossas vidas. E eu quero que vocês realmente sintam esse momento e busquem perceber realmente se faz sentido para vocês. Em que estamos focando a nossa luneta? No otimismo ou no pessimismo? Qual o foco da nossa vida? A gente consegue enxergar as coisas por um lado bom ou por um lado ruim? É necessário que a gente busque, né? Isso vai facilitar muito a nossa vida, a gente buscar ser otimista, a gente buscar ver o lado bom das coisas. É um dos segredos da vida, para que a gente cresça, para que a gente seja mais feliz, para que a gente passe pelas dificuldades com mais firmeza e com mais força. É importante que a gente consiga ser otimista. Então, eu estou focando a minha vida no lado bom ou no lado ruim? Nós conseguimos interpretar as situações pelo olhar divino de bondade e misericórdia? Porque se a gente acredita, né, que Deus, ele é justo, né, ele é bom, ele é misericordioso, todas as situações que acontecem na nossa vida são necessárias para o nosso aprimoramento. A gente consegue ter essa consciência nessas manifestações, nessas situações. É importante que a gente busque enxergar Deus em tudo. E nos momentos de dor, conseguimos transcender nossa visão e perceber o amor, conseguimos perceber uma oportunidade de melhorar. É importante que a gente tenha essa nova visão e diante das dificuldades a gente enxergue uma nova oportunidade para a gente ser melhor, para a gente ser mais feliz. Então, com toda essa bagagem, né, que a gente teve, com todos esses ensinamentos do norte que a gente tem que ter, né, das escolhas que a gente tem que fazer, do nosso livre-arbítrio, né, e também dessa nova visão que a gente tem que ter da vida, né, desse foco que a gente tem que ter, a gente já tem uma certa bagagem agora, né, voltando um pouco para a temática inicial, para superar esses desafios que a gente tem na atualidade, né, esses desafios que a gente tem do jovem contemporâneo. Então, eu trouxe aqui 5 perguntas que vão ser respondidas tanto por mim como por vocês, que são algumas dificuldades, né, que são naturais no nosso cotidiano, principalmente no cotidiano dos jovens, e que com essa base que a gente teve, a gente vai conseguir responder com mais firmeza. A primeira pergunta, né, do desafio é justamente como lidar com os conflitos familiares. Então, como eu já havia falado no início, né, a gente está na família ideal, na família certa, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Mas muitas vezes,
né, na juventude, os pais eles nos orientam para uma coisa e a gente busca seguir o contrário. E eles sempre nos falam, né? É para o seu bem. E muitas vezes a gente não enxerga isso. Então é importante que a gente busque se colocar no lugar deles. É importante que a gente busque desenvolver essa empatia para que a gente possa superar esses conflitos familiares e que são tão importantes, né, para a nossa evolução. O primeiro núcleo que a gente tem na sociedade é justamente a família. A gente só vai ter uma sociedade melhor se as famílias elas forem melhores. Então que a gente busque no âmbito familiar, com as pessoas que Deus colocou na nossa vida, superar todas essas divergências, né? Compreender, respeitar o outro, amar o outro na forma com que ele se expressa, né? Então a gente consegue superar todos esses conflitos familiares seguindo o exemplo de Jesus, né? Que é o nosso norte, que é o exemplo de mansuetude, que é o exemplo de amor, que é o exemplo de bondade, né? De perdão. Então é um grande laboratório a nossa família para o nosso crescimento. Então que a gente busque enfrentar realmente esses conflitos, fazendo escolhas certas, seguindo Jesus e buscando ter esse olhar positivo. E um outro desafio que eu trouxe é justamente como eu devo utilizar as redes sociais, né? E as tecnologias, porque é algo que é muito presente, né, no nosso cotidiano, né, atualmente. E como é que deve ser a postura do jovem espírita nessas redes, né? Jesus, ele nos ensinou principalmente pelo exemplo, né? Foram as atitudes dele que nos fizeram nos encantar realmente por ele, fazer com que ele sobrevivesse nas nossas mentes até os dias de hoje. Então, que nas redes sociais a gente possa ser, né, que possamos ser inspirações para as pessoas, que a gente possa postar coisas inspiradoras, que possamos nutrir a nossa mente com coisas positivas, né? É necessário que a gente possa utilizar desse benefício justamente para divulgar o bem, para divulgar o amor, para divulgar tudo isso que Deus nos possibilitou, esse evangelho maravilhoso, né? Que a gente, a graça está justamente em compartilhar, em a gente ser feliz, fazendo o outro feliz. Então que a gente possa realmente sermos exemplos nesses meios, que a gente possa nos nutrir com boas informações, com bons conhecimentos e procurar melhorar cada vez mais. E como lidar, um outro questionamento é como lidar com a mediunidade na juventude. Então, acho que tem muitas pessoas aqui, muitas cabeças pensantes, né? Eu gostaria que vocês me ajudassem a responder esse questionamento. Como é que eu posso ajudar um jovem a lidar com uma mediunidade mais aflorada na juventude? Porque nós sabemos, né, que todos nós somos médios em maior ou menor grau, né, segundo Allan Kardec, os espíritos, na verdade. Então, como é que a gente pode lidar com esse desafio na juventude da mediunidade? Estudo, justamente. A gente tem que perceber que nada que acontece na nossa vida é por acaso. Se Deus nos deu essa oportunidade, né, maravilhosa da gente exercer essa mediunidade, é importante que a gente estude, que a gente entenda, justamente porque é algo que exige uma responsabilidade muito grande, né? Você tem a possibilidade de ser um instrumento maravilhoso do amor de Deus, né? Para consolar corações, para acalentar almas, né? Então é fantástico esse trabalho de evangelização de almas, né? De exposição através de fala, através de escrita. Então a mediunidade é um fenômeno que a gente estuda aqui no Espiritismo e que realmente
deve ser muito estudado, muito trabalhado, e que se você percebe isso, né, em você, que você busque realmente cuidar dessa manifestação que é tão importante e tão útil, né, na sua vida. E um outro desafio, né, que eu já falei e que é importante ressaltar é justamente como encontrar uma vocação profissional, porque essa temática é uma temática que deixa muitos jovens conflituosos, né, insatisfeitos e com muito medo, né, do que vem a acontecer. Mas uma coisa muito importante nesse quesito é você buscar perceber aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer, né? Porque se você consegue transformar isso na sua profissão, você vai trabalhar, né? E você vai se enriquecer de uma satisfação plena durante toda a sua vida. Então você escolheu aquilo para trabalhar durante toda a sua vida. Então busque, né, não simplesmente escolher por pressão social, por pressão financeira também, mas que você busque realmente enxergar aquilo que lhe satisfaz. E a partir do momento que a gente faz isso, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Quando a gente consegue ter o domínio de nós mesmos, o domínio daquilo que a gente gosta de fazer e consegue encontrar naquilo a nossa profissão, é algo plenamente satisfatório, né? Quando a gente consegue ter propósito naquilo, quando a gente consegue ajudar as pessoas com aquilo. Então que a gente busque o autoconhecimento nesse processo, que a gente busque olhar para a gente. O que é que eu gosto de fazer? O que me deixa pleno? O que faz com que o tempo passe voando? O que é que eu faço e as pessoas elogiam? Porque a gente traz uma bagagem de muitas e muitas encarnações. É claro que a gente desenvolveu muitas coisas nas outras vidas. E nessa vida a gente vai despertar essas coisas em algum momento. Então que a gente busque se perceber, se conhecer, que com certeza a gente vai se encontrar nesse caminho profissional, nesse caminho de vida. A gente vai encontrar um propósito para viver, né? Deus nunca nega ajuda àqueles que têm boa vontade. E se a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta, Deus vai nos proporcionar as condições ideais para tanto. E um outro questionamento é como lidar com a questão da sexualidade, né? Que é uma energia tão forte que palpita, né, nos nossos corações. É necessário que a gente busque também, né, como na mediunidade, estudar esse campo, né? Os livros que a doutrina espírita traz são muito enriquecedores nesse campo, né? O de Emmanuel nos traz muitos esclarecimentos, o Vida e Sexo. E é importante que a gente busque se conhecer, se perceber quais são as minhas inclinações. É importante a gente buscar nutrir de diálogos saudáveis, né, nesse campo, a nossa vida. A gente buscar também no centro espírita falar com os nossos evangelizadores, né, tirar algumas dúvidas a respeito, para que a gente possa controlar essa energia, né, geradora, né, da nossa vida. É uma energia muito potente, muito forte e que deve ser realmente direcionada com muito equilíbrio. É uma das energias mais fortes do universo. Então é importante que a gente busque nutrir ela de consciência e de espiritualidade. É uma coisa que meu pai fala, é justamente a questão a partir do momento que eu consigo me desenvolver na questão espiritual, né, eu consigo transcender, né, nessa questão espiritual, a energia sexual ela consegue realmente ter um direcionamento elevado, ela consegue ser produtiva, ela consegue realmente nos proporcionar coisas fantásticas. Então é importante que a gente busque nos desenvolver em todos esses desafios.
Então, né, diante de tudo aquilo que a gente abordou, é importante que nos desafios que são propostos, né, por Jesus, por Deus, na nossa juventude, a gente tem essa serenidade, a gente tem essa calma para lidar com tudo isso. Que a gente busque melhorar a nossa relação conosco mesmo e com o próximo. E já para encaminhar para o final, cada pessoa aqui com certeza está passando por algum problema. Eu vou fazer uma dinâmica bem rapidinho. Eu quero que agora vocês pensem numa problemática, em algo que está acontecendo na vida de vocês, que está causando muita aflição, que lhe causa dor, que é algo difícil para você. Com certeza nós temos. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, numa dificuldade, um desafio. Pronto, então vamos utilizar agora a nossa bússola, né? Jesus. Então, diante de todo o conhecimento que eu tenho no Cristo, de todos os ensinamentos que eu conheço dele, da sua mansidão, do seu amor ao próximo, da sua caridade, como é que ele agiria nessa situação, nessa minha situação, dentro das condições dele, né, de espírito puro, como é que ele agiria nessa situação? Pronto. Então, agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é justamente o leme. O leme agora traz para a nossa realidade. A nossa realidade é bem diferente da de Jesus, mas estamos em busca da nossa perfeição. Os Espíritos perguntam justamente qual o propósito, qual o objetivo da nossa encarnação. É justamente atingir a perfeição. Então, trazendo agora para a nossa realidade e tomando como base o que Jesus poderia fazer, o que me compete fazer nessa situação, tendo como base Jesus? O que eu posso fazer seguindo o Mestre Jesus nessa situação, que eu posso superar essa dificuldade? Com o conhecimento que a gente tem de Jesus. O que está dentro das nossas possibilidades de fazer. E, por fim, o leme. O leme não, é a luneta. O que eu devo focar para superar essa dificuldade? Qual deve ser o meu foco? E a outra perspectiva da luneta onde é que eu consigo enxergar a manifestação de Deus nessa dificuldade? Porque Deus é soberanamente justo e bom. E isso é uma manifestação da sua bondade e da sua justiça. Que a gente consiga enxergar nessa problemática Deus. Que a gente possa ter esse novo olhar, essa nova perspectiva. Então, depois de finalizar essa dinâmica, que a gente possa tornar esse processo muito orgânico, muito natural na nossa vida. A gente perceber sempre Jesus como nosso foco, que a gente possa perceber que nós temos o livre-arbítrio sobre as nossas decisões, a gente deve buscar tomar decisões conscientes. E com certeza a gente vai conseguir passar por todos esses desafios que são propostos, né, na juventude, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E eu tenho certeza que cada um, no seu barquinho aqui, mesmo que seja pequeno, a gente vai se ajudando, a gente vai orientando o outro, a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos maiores, que é justamente a perfeição, que é a nossa evolução e que é o nosso esforço em vencer todas essas más inclinações. A gente vai conseguir chegar nesse mundo de regeneração, pela regeneração do nosso coração, da nossa alma. A gente vai buscar realmente melhorar pelo nosso esforço próprio, pelo nosso esforço em ajudar o próximo também. Então, espero que essa mensagem possa ter tocado o coração de vocês e que vocês possam, vocês não, nós possamos seguir Jesus, seguir o nosso norte com muito amor, com muita força de vontade, na certeza que nós não estamos sós e que com certeza a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo maior, que é a perfeição. Gratidão a todos pela atenção, pela paciência
e tenha uma ótima tarde.